Olá, seja bem-vindo à nossa última aula do módulo 5. Essa aula que eu denominei Gastos Consciente. E já começo te dizendo que essa aula aqui é uma sequência, uma continuidade da nossa aula Gastar do nosso módulo 2. Aqui nós vamos ir adiante, nós vamos evoluir aquilo que a gente já viu lá no módulo 2, como estruturar, como organizar, como entender os nossos gastos, dividir eles. Aqui nós vamos ir adiante. E eu quero te propor um método para tu estruturar, para tu fazer estratégias dentro dos teus gastos e de forma consciente. E por que eu estou te comentando isso? Olha só, uma pesquisa realizada pelo IBGE, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, apontou que 68% das famílias brasileiras gastam mais do que ganham. Opa! Como assim gastam mais? Como é que elas conseguem fazer isso? Esta é a pergunta. Elas conseguem fazer isso porque elas têm crédito. Elas tendo crédito, elas vão conseguir ir além do que gastaram. E dá uma olhada que parece ser um pouco incoerente isso com o nosso 3G. Primeiro ganhar, depois gastar e guardar. Mas então como é que as pessoas trocam esta relação? Gastam primeiro e gastam mais, e quase 7 em 10 famílias gastam mais do que ganham. Como isso pode? Pode por causa justamente do crédito. E por isso que eu coloquei aqui neste módulo esta aula de gastos conscientes, para a gente conversar sobre isso. E eu quero resgatar contigo alguns pontos que nós falamos lá na nossa aula Gastar, mas que é fundamental aqui para embasar a nossa aula de gasto consciente. Primeira questão é sobre o teu padrão de vida. Lembra que isso tem uma relação direta com a tua renda. Então eu quero te lembrar isso e ratificar a importância disso, que o teu padrão de vida, que é aonde tu vai fazer os gastos para satisfazer a tua necessidade, ele tem que estar de acordo com a tua renda, porque se ele estiver desajustado, se o teu padrão de vida estiver desajustado à tua renda, tu vai ter problema, tu vai entrar naquele índice de gastar mais do que tu ganha. Outra questão importante que nós vimos lá no nosso módulo 2 é sobre a forma que tu vais consumir. E aí eu te sugeri que tu fizesse aquela técnica do PUM. Lembra? O PUM é: eu posso pagar? É urgente? Realmente eu necessito? E aí a gente vai entender que todo o consumo que eu for fazer, todo o gasto que eu for fazer, se eu utilizar o PUM, eu consigo ver se eu posso ir adiante ou não. Lembra? Se eu tiver um não para qualquer uma das 3 perguntas, eu posso pagar? É urgente? Ou realmente é necessário? Se for não, eu não vou consumir. Então isso é muito importante nós resgatarmos aqui, nessa aula do gasto consciente. Também eu quero falar contigo sobre a importância de não considerares apenas a parcela. Lembra que quando tu consome um bem ou um serviço, não é a parcela que importa, importa o preço total que tu estás pagando, certo? A preocupação que eu tenho, e aqui estou reforçando contigo, é: não, esta parcela eu consigo alocar dentro do meu orçamento. Não é isso. Eu tenho que entender o preço total que me custa aquele bem ou aquele serviço, e aí sim eu vou tomar a decisão, vou fazer um gasto consciente em cima daquilo que eu quero comprar. E por fim, eu quero te lembrar que é mais importante do que o que eu ganho da minha renda é a forma e quanto eu gasto. Falamos bastante sobre isso, mas é fundamental a gente resgatar aqui e vou te comentar por quê. Recentemente eu estive dando uma consultoria para um senhor, já era um senhor que tinha seus controles, tinha seus gastos, mas me surpreendeu quando ele me disse: Rogério, mas eu estou sempre pagando um custo para o banco, vou olhar lá no meu banco
e tem taxas, juros, e eu não sei de onde é que vem isso. E eu achei estranho, eu digo, mas vamos entender melhor como que isso acontece. Ele, não, eu pego lá o saldo que eu tenho e aí eu gasto em cima disto. Pois muito bem. Vamos fazer assim, no nosso próximo encontro, tu me trazes aqui a tua conta, a gente vai dar uma olhadinha, então, no teu extrato e vamos entender o que acontece. Passou o tempo, ele trouxe, então, no nosso próximo encontro, ele trouxe os extratos e qual foi a minha surpresa? Ele tinha o valor do saldo dele, não lembro exatamente, mas por hipótese, R$1.000, e aí ele tinha o limite de R$2.000, e aí o banco dava bem grande lá, saldo disponível R$3.000. O que ele tinha? Ele tinha um crédito do banco que ele não se percebia, vejam bem, ele não se percebia que aquele dinheiro não era dele. Parece, insisto nisso, parece até meio ridículo isso que eu estou falando, mas isso é mais comum do que a gente pode pensar. Ou seja, crédito não é teu dinheiro. Tu tem que ter isso muito claro. Crédito não é teu dinheiro. Crédito é algo disponível, um capital, é um dinheiro disponível para as tuas emergências, para quando tu precisar, ou então, como a gente já viu, que pode ser utilizado para a gente fazer uma compra boa através do crédito bom que a gente tem, fazer uma dívida boa sem problemas nenhum. Mas esse caso que eu te contei, ele evidencia exatamente isso. Todo e qualquer crédito que tu tenhas, seja ele no banco, seja ele no cartão de crédito, seja ele numa financeira, seja uma cartinha que tu recebeu que tem disponível para ti o dinheiro, este dinheiro não é teu. Este dinheiro é apenas uma disponibilidade que te deram para tu utilizar para algum fim que tu precise, para algum gasto que tu precise. Então tenha muito cuidado com isso. Todo crédito, ele tem um custo. Lembre-se, pegar dinheiro emprestado, pegar dinheiro de uma instituição, de alguém, de uma empresa, é a mesma coisa que alugar. Vai ter custo em cima disso. Ok? Eu quero te dizer que nesta aula eu quero te sugerir um método. Eu acredito que método ele serve como uma ferramenta para tu fazer o gasto de forma mais adequada com a tua realidade e de forma ainda mais consciente. Então eu quero te propor um método que é um método extremamente simples, que tu vai ver que a gente já viu boa parte do que eu vou estar te propondo, já viu como organizar e estruturar ele. A gente vai simplesmente pegar as nossas aulas anteriores e vai organizar isso e vai criar um método para então a gente gerar os nossos gastos de forma consciente. Mas antes de nós entrarmos no método propriamente dito, eu quero te comentar sobre 3 conceitos importantes para embasarmos o nosso método. O primeiro deles é a forma que a gente gasta. Segunda questão é o prazo que a gente gasta. Como é que a gente analisa isso? E a terceira questão é a classificação dos nossos gastos. Então deixa eu começar primeiro com as formas. Existem basicamente 3 formas de a gente gastar. A primeira delas é gastar antecipadamente. E como é que é essa relação? Como é que é isso, Rogério? É assim. Se a relação econômica, financeira, ela acontece antes do fato em si, da utilização do bem ou do serviço, eu considero que é um pagamento antecipado. Então, mas quando acontece isso? Por exemplo, quando a gente compra móveis planejados, quando a gente entra num contrato de consórcio, quando a gente compra na planta um bem, a gente não está utilizando ele, mas já está pagando. Isso chama-se pagamento antecipado. Móveis planejados, com muita frequência ocorre isso. Tu vai lá, projeta e tal, os móveis e começa a pagar. Eles não te entregaram ainda, mas tu já começa a pagar. Então isso é a forma antecipada. A segunda forma que existe é o pagamento à vista.
Ou seja, é no ato que eu vou pegar o bem, que eu vou utilizar o serviço e eu pago. E quando é que isso ocorre? Isso é com muita frequência, ocorre, por exemplo, quando eu compro um equipamento, um aparelho, uma TV, um celular, que eu chego no local onde eu vou comprar, chego na loja e eu olhei, TV, tá, gostei, essa aqui que eu quero. E ali, tô com a TV numa mão e o dinheiro à vista na outra. E o que eu faço? Pego a TV, pago com dinheiro. Foi no mesmo ato que eu estou tendo bem, ele passa a ser de minha posse, eu estou dando dinheiro. É à vista. E nessa questão de pagamento à vista, eu quero te chamar a atenção sobre o cheque. O cheque é uma relação interessante, que ele é considerado um pagamento à vista, porém há uma relação de crédito nele. Como assim, Rogério? Olha só, no momento em que eu comprei essa mesma TV e na hora de eu pagar eu estou dando um cheque, o que aconteceu? A relação econômica foi imediata, mas o dinheiro não saiu da minha conta ainda. E aí, quem está recebendo o cheque, a loja que está me vendendo, ela está acreditando, está me dando um crédito, que aquele cheque vai cair na conta. A gente sabe que está em desuso o cheque cada vez mais, não se utiliza justamente por causa do cartão de crédito, cartão de débito, ou então o pagamento em dinheiro à vista mesmo, que ele cada vez mais está substituindo o cheque. E no Brasil, ainda bem, penso eu, que esta relação está cada vez mais forte. Então vimos o pagamento antecipado e o pagamento à vista. E eu quero falar contigo sobre o pagamento postecipado. É aquele pagamento que eu realizo após a utilização do serviço, após a utilização daquele bem ou serviço que eu comprei, que eu adquiri. Jair, quando é que isso acontece? Na maioria das vezes. Este na verdade, é o grande movimento que existe, e principalmente de nós estarmos falando aqui no módulo de crédito sobre isso, sobre os pagamentos postecipados, que basicamente é eles que fazem o crédito fazer a movimentação toda de compra e venda de bens e serviços. O pagamento postecipado, ele é interessante a gente analisar, porque ele é que gera a movimentação de crédito. Então falamos das formas de pagamento. Agora eu quero conversar contigo sobre os prazos. Os prazos de pagamento basicamente são 3. Pagamentos em curto prazo, que é aqueles que eu vou fazer ao longo do mês, está dentro do meu orçamento quase que imediato, recebi no mês, vou pagar no mês, é um pagamento que eu estou considerando ele de curto prazo. O pagamento de médio prazo é aquele que a gente vai realizar mais do que um mês. Então, aquele que eu vou pagar as prestações, por exemplo, que eu vou pagar ao longo de 10 vezes, 12 vezes, 18 vezes, uma viagem que eu fiz ou que eu estou antecipando a viagem, pagamento antecipado para realizar ela, estou pagando em 18 vezes. Então, esses eu considero médio prazo. E o pagamento de longo prazo é aqueles pagamentos de financiamento, por exemplo, do carro, da casa, aqueles que vão ser além de 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Esses são pagamentos de longo prazo. Então, para o meu gasto estar bem ciente, bem consciente, eu preciso entender as formas que eles acontecem, eu preciso entender o prazo que ele acontece e, por fim, eu preciso entender a classificação que eu quero te propor. Como que nós vamos classificar os teus gastos para este método que eu estou propondo? Eu quero te sugerir 4 formas de classificação. A primeira delas é uma classificação de subsistência. O que eu considero nessa classificação? Aqueles custos que a gente tem que eles vão manter a nossa mínima qualidade de vida. Então, por exemplo, luz, água, tudo aquilo que tem a ver com a nossa habitação. Aluguel, financiamento da casa, tudo aquilo que a gente tem de gastos
na habitação, a gente vai considerar nessa primeira classificação. Também quero considerar aqui os gastos que a gente vai ter com alimentos. Então, por exemplo, supermercado, saídas de restaurante, necessidade de almoçar, jantar em restaurantes, também a gente vai considerar nesta classificação. E os custos que nós temos com saúde, por exemplo, médico, remédios, farmácia, ou plano de saúde que a gente considera aqui também. Então, basicamente são 3 grupos daquela classificação que a gente utiliza para os nossos gastos: habitação, alimentação e saúde. A gente vai botar nessa classificação que eu estou te sugerindo de subsistência. A segunda classificação que eu quero te propor é os gastos importantes. Aqui a gente vai considerar aqueles gastos com faculdade, com escola, creche, que é basicamente os nossos gastos com educação. A terceira classificação é a classificação de gastos extras, que são aqueles gastos que não estão nem nos gastos de subsistência e nem nos gastos importantes. São gastos, por exemplo, com lazer, ou então gastos que a gente vai ter com academia, vai ter com viagens, tudo aquilo que não é tão importante, que nem o de subsistência ou o classificado importante, mas que a gente utiliza para ainda melhorar o nosso padrão de vida, a nossa qualidade de vida. Então aí tivemos a primeira classificação, que é aqueles mais importantes, que vai garantir uma qualidade mínima de vida, os importantes, que eles vão nos dar um sustento melhor ainda na nossa qualidade, aumentar o nosso padrão de vida, e o terceiro, que são os extras, que é aquele que vai nos dar uma felicidade, uma satisfação ainda maior para nós. E por fim, para a gente fechar então as 4 formas que eu estou te sugerindo de classificar os teus gastos, é os investimentos. Então ali a gente vai botar todo aquele dinheiro que a gente tem, que a gente destinou a guardar, a gente vai considerar aqui nos investimentos, que é com poupança, com aplicações que a gente tem, ou então com algum imóvel que a gente comprou, patrimônio bom para investir neste imóvel, receber uma locação, um aluguel dele. E aí, basicamente, nós temos então as nossas 4 classificações. Entendido então os tipos, entendido os prazos de pagamento e entendido a classificação, deixa então eu te mostrar como que deves fazer este método que eu estou te sugerindo, que é, na verdade, o nome dele, que eu denomino para ele, é as iniciais de subsistência, importância, extras e investimentos. Ok? Vamos dar uma olhadinha como é que ele funciona. Então este é o método de análise CA, que eu estou te propondo para tu fazer uma análise ainda mais profunda dos teus gastos, uma análise mais consciente, principalmente em relação ao teu padrão de vida. A primeira questão que eu quero te propor é esta planilha que está disponível para ti aqui nesta aula, neste módulo, porém que tu pode utilizar ela ou pegar ela como exemplo e fazer uma específica para ti conforme os teus grupos que tu utiliza. Note que aqui os grupos que a gente está identificando são aqueles mesmos grupos que tu vai utilizar para fazer o teu orçamento familiar, para fazer os teus controles, é exatamente os mesmos grupos. Para a gente fazer o método CA, a primeira questão que eu te proponho é gerar o índice de gastos. Note que é aqui, nesta coluna, que a gente vai gerar o que a gente gostaria de gastar proporcionalmente, percentualmente, com habitação. Neste exemplo aqui, por exemplo, com habitação, 36% dos meus gastos eu quero que sejam gastos com habitação, 20% com alimentação, 7% com saúde e assim sucessivamente.
Então, como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e identificar qual é o total dos nossos gastos, que nós vamos pegar lá naquela nossa planilha de controles de gastos e vamos colocar aqui neste espaço. Feito isso, este percentual, que é o primeiro passo do método CA, a gente vai identificar qual é a proporção que a gente quer para o nosso orçamento, o orçamento da nossa família. E aí, o próximo passo é identificar cada um dos gastos que eles vão vir aqui, um valor nominal para cada um dos gastos. Depois disso, a gente vai analisar a viabilidade. Será que isso faz sentido para mim? Será que faz sentido para minha família? Este valor eu gastar mensalmente? É este o próximo passo que o método propõe. E por fim, analisar o índice da renda. Porque o que vai acontecer aqui? O percentual que nós temos nesta coluna aqui, ele está identificando quanto que representa sobre a minha renda este gasto. E isso aqui, esta coluna, a nossa planilha faz automaticamente. Feito isso, nós temos então o resumo, que é efetivamente o que o método CA nos ajuda a analisar. Por exemplo, aquilo que é de subsistência, lembrando que isto são estes três grupos, habitação, alimentação e saúde, ele vai nos dar o valor total aqui e o percentual de gasto que eu tive. E assim sucessivamente. Importante, extra e investimento. Então eu tenho que analisar essa distribuição. Será que isso está adequado? Será que realmente esse percentual que vai estar aqui de subsistência é o suficiente para a minha família? É realmente o que nós estamos dispostos? É isso que esse método está propondo. E depois, ainda ele permite que a gente compare o que de fato a gente fez, o que a gente realizou, que a gente vai buscar da nossa planilha de gastos, com o que a gente gostaria que este método está propondo, quanto que a gente gostaria que efetivamente fosse. Então a gente faz esse comparativo. E pronto, o método é exatamente isso, simples e fácil de realizar, porque ele vai te ajudar a montar no teu padrão de vida uma coerência e de forma consciente. Aqui eu quero te trazer na prática o que acontece no Brasil. Esses dados eu busquei da pesquisa de orçamento familiar e diz que esta é a proporção que a média dos brasileiros gasta. 36% dos seus gastos é com habitação, 20% é com alimentação, 7% é com a saúde. Então dá uma olhada aqui, neste exemplo prático, a gente já consegue ver que estes três grupos aqui, que são os grupos de subsistência, dá um total de 350, ou seja, 63% do gasto das famílias brasileiras é com este grupo de subsistência que equivale à habitação, alimentação e saúde. E assim sucessivamente. E o curioso e legal de ver é que, sim, as famílias brasileiras também trabalham com uma reserva, trabalham com investimento, 11% dos gastos. Aqui, como nós falamos, é o que representa este gasto aqui. Por exemplo, um importante 1.450 representa 26% da renda, ou seja, a renda é a soma de todos os gastos, inclusive dos gastos com investimentos. E é assim, o método ele é um método extremamente simples e que vai te ajudar a fazer uma análise bem detalhada, bem aprofundada e consciente, principalmente do teu padrão de vida. E para finalizar, eu queria te propor estes percentuais. Ao meu ver, esses percentuais são os que estão fazendo sentido a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Dá uma olhada, eu estou propondo que para habitação tu tenhas 28%
alimentação 18% e saúde 6%. Se a gente for olhar em relação à tua renda, aqui eu estou usando os mesmos valores que nós temos da média brasileira, da população brasileira. Veja que sobre a renda é 25% de habitação, 16% para alimentação e 5% para saúde. E assim sucessivamente. Vamos dar uma olhada diretamente então no que eu estou propondo para o método CA. Os valores 2.600, ou seja, 52% com os gastos de subsistência, que são os nossos grupos mais importantes, aqueles mais básicos, 32% para os gastos importantes, aqueles nossos gastos vão fazer a qualidade de vida nosso padrão de vida melhorar, e ainda 12% dos nossos gastos serem com outros custos e com o nosso lazer. E por fim, muito importante, que nós tenhamos ainda 15% sobre todo o nosso dinheiro que a gente gasta direcionado a investimentos. Essa é a minha proposta. Este é o nosso método de análise CA, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a fazer o teu gasto de forma ainda mais consciente e uma análise criteriosa do teu padrão de vida. Então, entendido o método que eu estou te propondo, que, veja bem, ele vai te ajudar a fazer os teus gastos conscientes e adequar a tua realidade. É fundamental eu te esclarecer que este método que eu estou te propondo, que é uma ferramenta, ele vai se adequar à tua realidade e, obviamente, ao nível de renda que tu tens. Porque, neste exemplo que eu acabei de sugerir, ele é para um padrão de renda da família de R$ 5.550. Porém, se a tua renda é inferior a isso, com certeza o teu percentual de subsistência vai ser diferente do que o de importante. Agora, se a tua renda for maior, por exemplo, se tu tens na tua família uma renda de R$ 12.000 ou mais que isso, com certeza os extras vão ampliar, porque o de subsistência tu vai precisar um percentual menor do que isso para atender ele, certo? Então fique atento a isso. Quando tu for aplicar o método, lembre-se disso, tem uma relação direta com a tua renda e com o teu padrão de vida. Eu quero concluir a nossa aula de gasto consciente comentando sobre comprar ou alugar. Isso é uma questão que é muito recorrente a me questionarem sobre, o que é melhor? Eu ter a minha casa, comprar ela financiada, ou então eu alugar? E eu quero falar contigo sobre isso justamente porque tem uma relação direta com o crédito. No momento que eu vou financiar, eu só posso financiar se eu tiver crédito. Se eu não tiver crédito, não vai haver possibilidade de financiamento. Então, por isso, escolhi este modo para falar contigo sobre isso. A relação que tu precisa fazer é, primeiro, ter claro qual é a situação que tu estás. Com sobra de recursos, com sobra de dinheiro, ou o momento não, a gente está sem sobra e está no limite. Se tu está sem sobra, a relação que tu precisa fazer é, se o financiamento ele é inferior ao custo de aluguel, tu deves optar por isso. Porque ao longo do tempo, né, tu vais ter 20 anos para pagar, 30 anos para pagar, e ao final disso, em vez de ter sido pago ao dono do capital, ao proprietário, tu foi pagando para a instituição financeira que te emprestou o dinheiro para tu adquirir aquilo e o patrimônio vai ser teu. Então, neste caso, a relação é direta. Se o teu custo de financiamento ele é mais barato do que o custo de aluguel, opte por isso. Vai ser um bom negócio. E se tu está com sobra? Se tu está com sobra, tu precisa entender que o teu dinheiro ele está rendendo, ele está lá ou na instituição financeira ou está em algum investimento que tu fez
para ele não ficar parado, para ele te remunerar, ele está lá rendendo. E aí a relação que tu precisa fazer é direta. Ou seja, este valor que está me rendendo lá vai ser mais barato do que o aluguel que eu pago hoje? Se esta relação for de ele ser, o teu aluguel hoje é mais caro do que te rende o capital que tu tens, então tu pode optar por sim fazer o financiamento. Não, o valor que eu tenho, a remuneração que eu tenho do capital, ela é maior do que o valor do aluguel. Neste caso, não. Continua pagando aluguel e deixa o teu dinheiro rendendo lá aonde for. Num negócio que tu tens, num investimento que é um investimento muito bom, que está dando certo, que ele está acima de 1%, 1,5%, que normalmente a locação hoje custa 0,5%, alguns imóveis vão custar um pouco mais do que isso, mas até menos do que isso. Então a relação que tu precisa fazer é isso. Comprar ou financiar, vendo primeiro a tua situação e depois o que te vai economicamente ser melhor. Para finalizar a nossa aula, eu queria te chamar a atenção do gasto consciente para que tu não compres a prazo, não compres no crediário, utilizando o teu crédito, se não for algo necessário. Não compre. Lembre-se do custo da pressa, lembre-se do 3G. O custo da pressa te tira o dinheiro do teu bolso, tira o dinheiro do teu orçamento. Tenha atenção para isso e realize os teus gastos de forma consciente. Ok? Te agradeço a atenção e eu quero te ver no nosso último módulo, no módulo 6. Até lá!